qualquer vento, qualquer tribulação, qualquer temporal, mas o Senhor está conosco, nos livrando, nos guardando a cada momento, a cada instante. Ele não importa, Ele não está preocupado com aquilo que sobrevém na sua vida. Ele está preocupado com a vitória que você tem, com a sua vitória. Aleluia.
Glória a Deus. Pastor, chega para cá, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos estar passando para a mensagem, a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero que os irmãos fiquem mais uma vez de pé. Estenda sua mão para cá. Aleluia. Para nós abençoar não que já é abençoar. Abençoar mais uma vez. Abençoar cada dia, cada hora mais. O pastor, para estar nos trazendo a mensagem, vou passar a oportunidade para ele. E ele vai fazer aquilo que o Senhor tem no seu coração para trazer para nós nesta noite. Senhor nosso Deus, aqui está o teu filho, Pai. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção mais uma vez para o teu filho. Usa-o, Deus, com a tua palavra. Traga, Senhor, a nós aquilo, Senhor, que tu tens preparado para nossas vidas nesta noite. Senhor, nós viemos neste lugar para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, usa o teu filho, Deus, que, Senhor, a tua palavra possa, Senhor, achar tua vida em nossos corações. Usa o teu filho para a honra e glória do teu nome. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar os irmãos a cantarem comigo este louvor. Não é normalmente cantado como um cântico congregacional, mas como todos vocês conhecem, ou pelo menos a maioria conhece, eu gostaria que vocês louvassem a Deus comigo, cantando assim. Além do rio azul, vocês sabem, sabe? As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, onde choro nunca mais, tristeza e dor.
não haverá dor, não haverá choro, porque Ele nos espera além do rio azul. Aleluia! Meus irmãos, mais uma vez eu adoro o Senhor pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, para juntos cultuarmos a Deus, juntos estarmos na presença desse Senhor Todo-Poderoso. Eu fiquei muito feliz com o último cântico que o grupo de louvor entoou juntamente com a igreja nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração e esse cântico confirmou a palavra. Por isso, eu gostaria que os irmãos, por gentileza, se colocassem de pé juntamente comigo, para que nós façamos a leitura do Salmo de número 121, nos seus versos 1 e 2. Enquanto os irmãos estão folheando, eu agradeço, estão encontrando o texto, eu agradeço a saudação de bem-vindos. Como o pastor Eliakim disse, nós nos sentimos em casa. Estamos na casa do nosso Pai, junto com os nossos irmãos, então nós estamos em casa. O pastor já anunciou, e eu quero deixar aqui o convite aos irmãos para no próximo dia 5 de janeiro estarem conosco adorando a Deus no culto de ação de graças. É o culto inaugural, o primeiro culto da Assembleia de Deus do Ministério do Guará, aqui na Grande Florianópolis. Nós estaremos inaugurando a congregação na Praia Comprida, fica na rua Antônio Joaquim Domingues, número 44 da Praia Comprida, bem pertinho da prefeitura. Se os irmãos colocarem hoje no Google, vocês vão ver lá uma foto de uma igreja antiga que estava no mesmo local, a igreja Maranata, e eles se deslocaram para outro local, estava vago lá e nós alugamos ali. Dia 5 de janeiro, uma terça-feira, a partir das 19h30, nós estaremos adorando a Deus por essa grande vitória que Deus tem nos dado, e vai ser uma alegria muito grande receber cada um dos irmãos ali. Amém? Salmo de número 121, versos 1 e 2. Os irmãos cantaram, estou olhando para os montes, não é? Vamos ler juntos? Todos juntos, por favor. A minha versão é revista e corrigida, se não for a mesma, mas vamos tentar fazer a leitura em uníssono juntos. 1, 2, 3. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Foi tão bem feito que nós não vamos repetir a segunda vez. Os irmãos tomem seus assentos, por gentileza. Meus amados irmãos, do Salmo 120 até o Salmo 134, estão aqueles salmos conhecidos como salmos da romagem, porque eram o que os romeiros, hoje nós falamos em romaria, a linguagem mais antiga falava em romagem. Os romeiros, os peregrinos de Israel, eles entoavam esses cânticos enquanto se deslocavam para o templo para adorar ao Senhor. Eles iam para o templo que ficava em Jerusalém. Jerusalém estava situada numa região elevada, uma região montanhosa, e ao redor de Jerusalém havia muitos montes. Esse era um dos salmos que eles cantavam enquanto se deslocavam para adorar ao Senhor em Jerusalém. A autoria deste salmo, ela é anônima, mas ela é atribuída, ou acredita-se que um de dois personagens devem tê-la escrito, ou o salmista Davi, ou o rei Ezequias. E eu gostaria de conversar com os irmãos desta noite dentro dessas duas perspectivas, ou tendo sido escrito por Davi, ou tendo sido escrito por Ezequias. Por quê? Ezequias, ele passou por uma tribulação muito grande, ele não estava exatamente em Judá, em Jerusalém, mas ele ia adorar a Deus e havia muitos inimigos que cruzavam os montes para vir atacá-lo, para vir destruí-lo, e ele clamava pelo socorro de Deus. Se foi Davi que escreveu, acredita-se, ou especula-se, melhor dizendo, que Davi escreveu esse salmo provavelmente quando Samuel morreu. Então ele se sentiu desamparado, porque Samuel era o seu tutor. Samuel era uma figura respeitada e influente em Israel, e na ocasião da morte de Samuel, Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi não era rei quando Samuel morreu, ele já tinha sido um rei
ungido rei, mas ainda não havia assumido o trono. Então ele estava sendo perseguido por Saul e estava refugiado no deserto de Parã, entre vales, com montes ao seu redor, quando recebeu a notícia da morte de Samuel. Se sentiu sozinho, se sentiu desamparado, e quando os exércitos de Saul vinham sobre ele, ele clamava ao Senhor. Existem essas duas possibilidades, que um desses dois personagens tenha escrito este texto. Independente de qual seja, eu gostaria de me refugiar nesse texto e encontrar aqui, extrair daqui algumas palavras, algumas expressões, para que Deus fale ao meu coração e também fale ao coração dos irmãos nesta noite. Principalmente porque, seja quem for, o autor deste salmo, ele é um homem que reconhece, ele expressa que ele não tinha condições em si mesmo de resolver o problema que ele estava enfrentando. Ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ou seja, de onde me virá a ajuda. Ele está se colocando numa posição, ou ele sabe que está numa posição que ele sozinho não consegue vencer, sozinho ele não consegue superar, sozinho ele não consegue transpor aquele desafio. Ele está reconhecendo a sua incapacidade, ele está reconhecendo a sua incompetência para superar a situação adversa que ele está vivendo. Ele está dizendo nesta palavra: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, não há forças em mim, não há condições em mim de chegar no alvo que eu estabeleci, de transpor o desafio aonde eu tenho que chegar. E eu fico muito preocupado com esse sentimento que há no coração do homem de achar que ele sozinho pode resolver todos os seus problemas. Quantas vezes, pastor, nós queremos aconselhar alguém, nós queremos levar uma palavra de ânimo para alguém, mas nós encontramos alguém de nariz empinado muitas vezes, alguém de peito estufado, dizendo: eu sei o que eu faço, eu sei aonde eu vou, eu tenho convicção de cada passo que eu dou. Tem pessoas, irmãos, que chegam ao cúmulo de dizer: eu não me arrependo de nada que eu faço e nem me arrependo de nada que eu fale. Essa pessoa não tem noção do que está dizendo, porque todos nós somos seres humanos pequenos, todos nós somos falhos, porque Deus nos fez assim. Para quê? Para que nós acreditássemos e soubéssemos que Ele é o nosso único e verdadeiro socorro. Alguém que reconhece a sua fragilidade. Deus não nos chamou para sermos super-homens, super-mulheres, não. Não há problema nenhum em reconhecermos que precisamos de ajuda. Não há problema nenhum em procurar um ombro amigo, em procurar alguém que ore por nós, alguém que nos ajude a caminhar um pouco mais na jornada. Nós somos frágeis porque Deus nos fez assim. Precisamos pedir a Deus graça e ajuda para abandonarmos esse sentimento de autossuficiência, de achar que sozinho nós vamos vencer tudo. A Bíblia diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque um ajuda o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. A palavra de Deus esta noite é para nós, porque é uma tendência, uma vaidade que o inimigo tenta plantar no nosso coração, de nós pensar que não precisamos de ajuda para nada. Cada um de nós que está aqui nesta noite, estamos aqui porque dependemos de um socorro, dependemos de um cuidado, dependemos de um apoio, seja ele de qual ordem for. E é justamente por isso que Deus nos trouxe aqui. Ele nos trouxe aqui para ministrar sobre as nossas vidas. Mas para isso, primeiro, nós precisamos reconhecer que precisamos dessa ajuda. Precisamos de um socorro. E eu gosto dessa expressão que esse autor escreveu, porque ele não somente declarou que precisava de um socorro, mas ele disse: elevo os meus olhos para o céu. Quando ele diz eleva os meus olhos, ele está dizendo duas coisas. Primeiro, que aquilo que ele precisava não estava dentro dele, porque a tendência do homem natural, hoje em dia a psicologia diz muito isso, que a maioria dos nossos problemas vão ser resolvidos se nós olharmos um pouquinho mais para dentro de nós, que nós devemos encontrar em nós o nosso potencial, aquelas palavras de autoajuda que nós tanto ouvimos hoje em dia, que nós temos que procurar dentro de nós uma força, que nós temos que procurar dentro de nós uma energia, e disso aí tirar força para vencer todas as nossas lutas. Estão ensinando hoje, até mesmo
coração. Porque se não fosse o cuidado de Deus em mim, a Bíblia diz, o próprio salmista Davi diz: em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. O coração do homem é inclinado para o mal, mas graças a Deus que Ele planta dentro de nós uma semente de fé, uma semente de luz, e ela só é plantada através da palavra de Deus. Não é olhei para dentro, não. Tem músicas que dizem, é uma força estranha, né? Uma força que me leva a cantar. As pessoas dizem que tem a fé em ti mesmo, como se a fé fosse uma força mágica, uma varinha de cordão que você toca e as coisas têm que acontecer por mágica. Irmãos, fé não é uma força que você tem para conseguir o que você quer. Fé é você descansar nos braços de um Deus que cuida de ti, que te ama e que supre as tuas necessidades. Ah, pastor, mas Jesus disse que se eu tiver fé como um grão de mostarda, eu direi para essa montanha, sai daqui e ela vai para lá, então a minha fé vai mover a montanha. Não. Jesus disse, tendes fé em Deus, e se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha, sai daqui e vai para lá, e ela irá. Sabe por que ela vai? Não é porque a tua fé é extraordinária, mas é porque a tua fé está depositada num Deus que criou os montes, que criou as montanhas, e que se Ele quer que você chegue em algum lugar, nenhuma montanha pode te impedir. Você deposita a tua fé em Deus, e Ele, por amor a ti, remove qualquer montanha que estiver à tua frente. Porque se fosse só a minha fé, Deus saía da elevação. Era um pensamento positivo, era uma firmeza de propósito, e pronto, tudo acontecia por mágica. Não é mágica, é graça. Não é mágica, é misericórdia. Não é mágica, é poder de Deus. Jesus Cristo é que faz e que pode todas as coisas. Por isso ele reconheceu primeiro que não estava nele, depois ele olhou para cima, porque ele diz, o meu socorro está acima de mim, não está nas coisas desta terra. Ele não olhou para a espada, não olhou para o escudo, não olhou para o seu exército, não olhou para a sua plantação, ele olhou para cima. E é por isso que os homens não conseguem chegar à solução da maioria dos seus problemas. É porque eles olham para o lado, é porque eles olham para baixo, é porque eles olham para dentro de si mesmos e se recusam a olhar para cima. Hoje, nós passamos por uma das maiores crises que a humanidade está passando. Uma das maiores crises. E fica aquela discussão, será que a solução vai vir da faculdade de Oxford? Será que a solução vai vir da China? Será que a solução vai vir da Inglaterra, dos Estados Unidos? E as pessoas vão colocando a sua expectativa em marcas de vacina, em laboratórios, mas eu continuo afirmando e dizendo que a nossa solução, ela vem do alto, porque nenhum poder, nenhum cientista teria, se do alto não fosse colocado sobre ele. O que Jesus disse para Pilatos, Jesus tem que dizer para cientista, tem que dizer para governador, tem que dizer para presidente, tem que dizer para deputado, tem que dizer para juiz do Supremo, porque as pessoas estão batendo no peito e estão dizendo, eu posso, eu consigo, com a assinatura da minha caneta, eu resolvo, com a minha palavra de ordem, as coisas acontecem, com um telefonema meu, tudo se resolve. Mas Jesus olha para ele e diz, nenhum poder você teria, se não viesse do alto sobre a tua vida. O teu socorro, meu irmão, não está no agiota que vai pagar tuas contas, nem no banco que vai renovar o empréstimo. O teu socorro não está no conselheiro matrimonial, não está em alguém que vai dar conselho, não. O teu socorro vem de Deus, e Ele vai usar o instrumento que Ele quiser, mas a glória continuará sendo dele, porque Ele é o nosso socorro. A psicologia está dizendo, psiquismo, procure a tua própria força. A ciência, a matemática, a medicina, física, a química, todo mundo continua oferecendo respostas, mas a resposta certa, a última palavra, continua vindo dos lábios do Senhor. Porque aquilo que os homens dizem hoje como verdade absoluta, amanhã eles já estão mudando, dizendo que não era bem assim que as coisas funcionaram. Em março e fevereiro desse ano diziam, olha, nós vamos ficar por um período difícil aí, por uns 2, 3, talvez 4 meses, nós já estamos virando 1 ano e a situação não se resolve, mas eu continuo crendo, Deus está no controle de todas as coisas. Aquele homem disse, eleva os meus olhos para os montes.
E olhar para os montes pode ter alguns significados, porque, como nós estávamos dizendo, Jerusalém ficava numa região montanhosa. E se foi escrito por um rei que estava sendo perseguido, no momento em que ele sai pela janela e ele olha os exércitos em volta, querendo ameaçar, todos os montes estavam com bandeiras de exércitos inimigos. Ele olhava para os montes e só via adversário para atacá-lo, só via problema, não tinha recurso, não tinha solução, não tinha resposta. E quando ele olha para os montes, está cercado de inimigos, armados até os dentes, olhando para ele com ferocidade, dizendo: eu vou tragar a tua vida, vou derrubar as tuas portas, vou queimar os teus muros, vou levar os teus filhos cativos. É isso que os inimigos estavam dizendo para ele. Ele olha para o monte e ele vê aquela multidão de adversários, o temor vem no seu coração. Quando ele olha para o monte e vê o inimigo, ele pensa: os inimigos estão me atacando, de onde me virá o socorro? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ao redor dos montes tinha adversários. Nos montes eram construídas as cidades mais fortes. As fortalezas mais bem construídas eram construídas em cima dos montes. E quem estava dentro daquela fortaleza se sentia seguro. Quem estava dentro daquela cidadela se sentia protegido. Mas quem escreveu esse texto não estava lá, ele estava embaixo do monte. E quando os inimigos vinham atacá-lo, ele pensava: eu estou aqui, sem ninguém que me socorra, sem ninguém que me ajude. Olha para os montes e vê lá um lugar seguro. Mas ele sabe que não tem como chegar até lá. O inimigo vai alcançá-lo antes. E é por isso que ele olha para os montes, sabendo que não tem como alcançar a segurança. E ele olha e pensa: elevo os meus olhos para o monte, vejo um lugar de segurança, não posso chegar lá. E aí eu me pergunto: onde está o meu socorro? Onde está o meu socorro? Esta é a segunda interpretação. Mas existe uma terceira. E a terceira, infelizmente, é triste, mas é real. Quando nós lemos os textos da Bíblia Sagrada, nós encontramos que em Jerusalém foi construído um templo de adoração a Deus. No entretanto, o povo de Israel se desviou da presença do Senhor, saiu do caminho que Deus preparou para eles. E sabe o que a Bíblia diz que eles fizeram? Eles subiram no alto dos montes, aonde tinha as árvores mais frondosas, e lá eles construíram ídolos de imagens de escultura, de adoração, deuses pagãos. Quando o povo abandonou o culto verdadeiro a Deus, eles subiram aos montes e lá eles fizeram imagens de Baal. Não é à toa que Elias foi em cima do Monte Carmelo para destronar Baal, para queimar, para fazer todo aquele poderio e mostrar que só Deus é Deus, porque lá em cima do monte eles faziam seus altares para Astarote, para Azerá, para Quemon e para tantos falsos deuses. Todos os montes em volta de Jerusalém e Israel estavam tomados de falsos deuses. E aí o povo estava caminhando em direção a Jerusalém para adorar o único e verdadeiro Deus. Eles estavam indo em direção a Jerusalém para prestar culto ao único Deus verdadeiro. Mas enquanto eles caminhavam naquele seu caminho indo para Jerusalém, eles olhavam para um lado e viam a imagem do monte à direita. Eles olhavam para o outro, viam outra imagem no monte à esquerda. E aquela multidão de idólatras se prostrando. Eles sabiam que tinham problemas, eles sabiam que tinham necessidades, e os seus amigos diziam para eles: olha, para o meu problema eu levo para Baal, para o meu problema eu levo para Quemon, o meu problema eu levo para o Deus tal. Eu subo no monte e lá eu faço o meu sacrifício para ele, e lá eu pego o meu patuá, lá eu pego o meu terço, lá eu pego o meu escapulário benzido, eu pego a minha aguinha abençoada, lá eu pego o meu lencinho ungido e eu levo para minha casa lá em cima daquele monte. Mas o povo caminhando para Jerusalém, ele dizia: eu olho para os montes, eu vejo tanto pecado, eu vejo tanta idolatria, eu vejo tanta gente seguindo o caminho errado, eu vejo tanta gente se prostrando diante de pau, diante de pedra, diante de falsos deuses que não são deuses. Eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu sou frágil, mas eu caminhando em direção a Jerusalém, eu levanto os meus olhos para o monte e eu penso: de onde virá o meu socorro? Meu socorro não vem do monte, meu socorro não vem de nenhuma estátua, meu socorro não vem de nenhuma crendice, meu socorro está no Senhor. Meu socorro
caminhando para Jerusalém, eu continuo andando na presença dEle, eu continuo crendo apenas no nome dEle e confiando que eu não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 3 interpretações para quem olha para os montes. Olha para os montes e vê os inimigos. Olha para os montes e vê uma fortaleza que nunca vai alcançar. Como assim, pastor, uma fortaleza que nunca vai alcançar? Porque às vezes nós pensamos, a minha fortaleza está numa conta bancária de um salário de 10 mil reais, e eu ganho 1.500, eu ganho 2.000. Eu coloco a minha esperança numa fortaleza que para mim é inalcançável. Alguém pensa, olha, a minha fortaleza é ter uma casa lá nos ingleses, mas Jesus me colocou a morar em Capoeiras, que é uma bênção, aliás, diga-se de passagem. Mas a pessoa pensa, eu ainda não estou seguro, não vou alcançar, está longe de mim. Só que tem uma coisa, meus irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança nesse tipo de fortaleza, nesse tipo de montanha, nesse tipo de abrigo, mais dia, menos dia, tudo cai pelo chão, tudo ruim, tudo desmorona. Não importa quão alta é a montanha, quão poderosa é a fortaleza, sempre vai aparecer alguém que vai derrubar. Teve gente que conseguiu entrar na Babilônia quando pensaram que ela era inexpugnável. Teve gente que conseguiu humilhar o Egito quando ele pensou que ninguém vencia. Teve gente que entrou em Jerusalém, que estava construída em cima do monte, e eles achavam que não poderia entrar, porque o socorro do homem, a fortaleza do homem é falho. É melhor confiar no Senhor, é melhor acreditar no Senhor, é melhor depositar a tua esperança no Senhor. Um exército, quando ele está acuado, quando ele está sitiado, quando ele está sendo afligido por um inimigo, e ele manda pedir socorro em algum lugar, ele fica esperando que o socorro chegue, e enquanto o socorro não chega, o ânimo deles tem que permanecer firme, tem que permanecer forte. Mas às vezes a demora do socorro chegar vai diminuindo, o ânimo vai esmorecendo. As pessoas vão entrando em desespero, as pessoas vão entrando em paranoia, as pessoas já não têm mais força para lutar, porque o socorro não vem, porque o socorro não chega. O pior não é isso, o pior é quando eles alugam um exército que o socorra, mas aí o seu inimigo vai lá e suborna este exército, e o socorro que eles estão esperando não vem. O pior é quando eles mandam chamar alguém que venha ajudá-los, e alguém olha para o inimigo que está atacando e diz, eu não sou maluco de ir em socorro dele, porque se eu for eu posso morrer junto com ele, porque o inimigo é forte demais, ele não consegue, ele não tem. Mas quando você coloca a tua confiança no Senhor, quando você coloca a tua esperança em Deus, o Espírito Santo, ele traz uma certeza tão forte no teu coração, ele ministra algo tão lindo na tua alma, ele ministra uma convicção que não te deixa mais desanimar. Você toma ânimo, ânimo para erguer a cabeça, ânimo para dizer, eu vou resistir um pouco mais, eu vou ficar ponto um pouco mais, eu vou segurar na trincheira um pouco mais, porque o socorro do Senhor está chegando para a minha vida. O Espírito Santo coloca uma convicção tão linda na tua alma, que ele ministra uma paz ao teu coração, uma quietude, uma calma na tua vida. Não bate desespero não, ninguém começa a largar a trincheira, ninguém começa a virar as costas, porque você tem a tranquilidade de saber que o teu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. A calma que ele te traz faz com que você não largue a espada, faz com que você não pare de lutar. Você diz, eu vou continuar lutando, sabe por quê? Porque eu sei que o meu socorro está chegando. Vale a pena continuar insistindo, vale a pena continuar investindo, vale a pena continuar acreditando, porque o meu socorro vem de um Deus, não um Deus que simplesmente criou um monte, não. Eu estou olhando para o monte, mas o Deus em quem eu confio, ele criou um monte, mas ele também criou o céu, ele criou a terra, ele é mais poderoso do que qualquer ser em todo o universo. Ele é o Supremo Deus, o Todo-Poderoso. Na palavra de ordem dele, qualquer mulher cai por terra, qualquer algema se quebra, qualquer porta se abre, e qualquer
notícia dizer a você nessa noite. Se você está lutando, se você está sofrendo, se você está gemendo, o socorro de Deus chegou para a tua vida. O socorro de Deus chegou para você. Não larga a espada, não larga a cruz, não desanima. O teu socorro, quando você olha para o monte, você não vê fortaleza, você não vê inimigos, você não vê ídolos. Sabe o que você vê? Você olha para o monte e você vê uma cruz. Uma cruz que está vazia, porque lá no monte Jesus foi crucificado por cada um de nós. Quando nós olhamos para o monte hoje, nós vemos a cruz vazia de um Jesus vencedor, um Jesus que está com a mão estendida para você, dizendo: meu filho, te esforça, te anima, eu estou aqui para te ajudar. Até aqui foi difícil, parecia impossível, mas eu estou entrando na tua causa agora. Eu vim em teu socorro, eu vou desbaratar o teu adversário, eu vou desfazer tudo aquilo que o inimigo tem feito contra a tua vida. Ele está aqui, ele veio em teu socorro. Nós vamos clamar a esse Jesus agora, e nós vamos declarar a Ele que nós cremos nele, que nós confiamos nele, e nós vamos dizer para esse inimigo que está nos afrontando: acabou para ti, o meu socorro chegou. O inimigo que estava te afrontando não vai te afrontar mais, o teu socorro chegou. O general de guerra está dentro desta igreja, está dentro desta casa. Ele entra dentro da tua casa agora, ele entra nos teus negócios, ele entra na tua família. O teu socorro chegou, o socorro bem presente no dia da tua angústia. Ele está aqui. Comece a adorar a Ele, comece a glorificar o nome dEle, comece a expressar a tua fé e a tua confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Se você pode, se coloque de pé juntamente comigo nesta noite. Às vezes nós nos sentimos como quem está num vale profundo, cercado de problemas, cercado de adversários. As situações são adversas, as circunstâncias não são favoráveis, e nós nos sentimos mais ou menos como o povo de Israel, quando aqueles espias entraram no meio da terra, olhavam para os gigantes e diziam: eu me sinto como um gafanhoto, como se dissesse: qualquer um pode levantar o pé e pisar em mim. Às vezes você se sente tão frágil, tão incapaz, e na verdade nós somos mesmo. Somos frágeis, somos incapazes, mas nós estamos nas mãos de um Deus que não tem nada de fragilidade. Nós somos pequenos mesmo, mas estamos debaixo das asas de um Deus que é tão grande, tão grande, tão grande. E a boa notícia é que Ele está presente, a mão dEle está estendida. Ele já deu a palavra de ordem, as coisas vão começar a mudar na tua vida. O vento dEle vai soprar sobre você. Erga a tua mão direita para o céu juntamente comigo e fale com esse Deus. Expresse a Ele a tua confiança agora.
recebesse. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel. Aleluia. Ele é o nosso guarda. Nós não tínhamos combinado nada, mas só tínhamos combinado alguma coisa. Esse é o nosso Deus, Ele fala. Aleluia. É só nós colocarmos na presença dEle aquilo que Ele faz, aquilo que Ele quer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fazermos nosso ofertório nesta noite. Aleluia. Deus está presente neste lugar. Você pode louvar ao Senhor nessa noite com seus dízimos e suas ofertas, para a honra e glória do nome do Senhor.